Olá, minha amiga, meu amigo. Vamos continuar aqui sobre os elementos constitutivos do projeto político-pedagógico da escola e como que ele está relacionado a um compromisso com essa chamada qualidade social da educação. Então, esse é o nosso tema. Agora estamos falando dos elementos e chegamos ao quinto elemento de 7, que é o chamado processo de decisão, que corresponde ao princípio da gestão democrática. Bom, a escola tem um fluxo de trabalho. Nesse fluxo de tarefas se dá a necessidade de tomar decisões. O projeto político-pedagógico vai criar uma certa formalidade nesse processo. A escola, objeto dessa política, ela vai ter relações hierárquicas na tomada de decisões, de poder, de mando e submissão, uma autoridade que exerce o poder de modo autoritário e não democrático, que exerce de modo centralizado e não descentralizado, ou ela será uma escola adequada a esses objetivos educacionais, que respeite e trabalhe os interesses populacionais do entorno. Se uma escola será democrática e não autoritária, precisa prever lá no PPP os mecanismos de participação de todos e de cada um no processo. Por isso, no projeto político-pedagógico, é preciso fazer uma revisão do regimento, ou apontar a revisão desse regimento, e abordar atribuições específicas e gerais de toda a equipe, também das famílias, como que vai se dar a distribuição de poder e como vai ocorrer a descentralização do processo decisório. Instalar processos participativos não é fácil. Por isso, é preciso saber como que vai se dar a escolha dos dirigentes. Em algumas cidades e alguns estados, há uma eleição direta de diretores, com participação comunitária. Em outros locais, o diretor é concursado e, portanto, é nomeado como prerrogativa do Estado. Nas escolas particulares, há uma nomeação por conta dos proprietários. Então, essa questão do processo decisório também pode ocorrer de forma democrática em uma escola privada? Pode, se forem definidos em seu PPP mecanismos de participação. Lógico que isso é muito mais difícil do que na escola pública, mas ter representação dos pais, associações de pais e professores, grêmios estudantis, processo de avaliação também institucional e continuada, tudo isso faz parte de mecanismos para fortalecer o processo decisório. Um sexto elemento são relações de trabalho. Entender as relações de trabalho para organizar o trabalho pedagógico. Essas relações são formatadas por competição ou por solidariedade, reciprocidade e participação coletiva dos nossos profissionais. Esses espaços estão abertos ou fechados ao diálogo. Esses espaços são democráticos, com divisões de trabalho equitativas, ou são espaços fragmentados com controle hierárquico. É nesse momento que os conflitos de interesse vêm no interior da escola, porque trata-se de distribuir recursos, trata-se de distribuir a valorização do magistério e as condições de trabalho. Por isso, o PPP também tem que abordar relações de poder na dinâmica da sala de aula e da escola, sobretudo propiciando ao professor mecanismos de acompanhamento e avaliação, e esse é o sétimo elemento. A avaliação é acompanhar atividades para refletir com base em dados concretos, é o ver a realidade, é julgar essa realidade para colocar em ação as decisões. A visão da avaliação no PPP, segundo a vertente progressista, tem como ponto de partida um diagnóstico, é o ver. Então, eu vou colocar aqui as palavrinhas mágicas, é o ver. Ver a realidade, fazer um diagnóstico. Nesse ver, explicar as causas e consequências das relações do diagnóstico para poder julgar essa realidade. Avaliar. Avaliar é julgar e propor
ações que sejam criadas coletivamente, que expressem um consenso do grupo, um consenso democrático, portanto, dessa criação coletiva desse grupo. Avaliar, nessa concepção transformadora, é um caráter criador, é ter autocrítica, não ficar avesso aos conflitos, mas trabalhar esses conflitos como mediadores para resolver contradições e conflitos, portanto, ali existentes na escola. Avaliar significa se comprometer para além da eficiência e da eficácia de propostas conservadoras. É ir além do fazer bem feito, é ir além do fazer a coisa certa para ser efetivo. O que é ser efetivo? É garantir a qualidade social da educação. Que o conservadorismo jamais vai se preocupar em que seja verdadeira essa afirmação, essa promessa de que o aluno seja um sujeito transformador ao final do seu processo, preparado para a vida, para tomar decisões também. O PPP não pode ficar engavetado. Muitos projetos pedagógicos são feitos para cumprir burocracia. Aqui não. Vamos trabalhar num projeto pedagógico, político-pedagógico, que realimente essa escola. Porque se o projeto político-pedagógico é a própria organização da escola, esse trabalho pedagógico precisa ser realimentado, ser transformado, ser modificado, assumir as contradições. A avaliação, portanto, é um ato dinâmico que qualifica o processo, dá direção às ações da comunidade escolar. Como nós falamos, tem 3 momentos: descritivo, compreensivo e elaboração de um plano de ação, que é momento de criação coletiva. A avaliação não pode ser instrumento da exclusão dos alunos trabalhadores. A escola tem sido construída no Brasil como um funil, como um trabalho excludente, ensino pobre para os pobres, ensino que exclui porque não dialoga com a realidade do aluno. A avaliação tem que ser para a construção de uma escola democrática, portanto, essa avaliação institucional precisa repercutir em uma avaliação de fato formativa do professor para com os alunos e do processo como um todo da própria equipe pedagógica. Para que esse aluno se aproprie de conhecimentos escolares, conhecimentos estes científicos, sociais e tecnológicos, produzidos historicamente, portanto, esse aluno vai dialogar com os saberes acumulados ao longo da história da humanidade. Ele entra aqui, no ano atual, nesse tempo X aqui, e ele vai dar continuidade à história humana. Olha que interessante isso. Para isso, esse aluno precisa se apropriar da cultura. E a avaliação vai conduzir para que isso seja bem feito. Porque quando se analisa o resultado da escola, se pergunta: nós estamos formando sujeitos críticos, participativos, sujeitos criativos, sujeitos protagonistas, ou estamos formando pessoas que não têm projeto de vida, que não têm senso crítico, que estão aí apenas para cumprir tabela e não para viver intensamente a experiência humana. A avaliação, portanto, tem uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente ali dizer que foi tudo bem e passar panos quentes no conflito e chegar no outro ano com a mesma coisa se repetindo. Finalizando, a escola, para que ela possa se desvencilhar de uma divisão de trabalho fragmentada, que inferioriza os professores, que desvaloriza os alunos, precisa vencer essa questão da fragmentação e do controle hierárquico. Ela precisa criar condições para que tenha uma escola de forma a organizar esse trabalho pedagógico de maneira positiva. Exige reorganizar a escola de dentro para fora,
Para isso, necessita o empenho coletivo de todos e cada um para construir um projeto que rompa com o passado e afirme o futuro. Tem que ser um processo coletivo, emancipatório e não simplesmente algo reprodutor de uma realidade. O PPP é um processo de reflexão sobre o cotidiano da escola. O que nós andamos fazendo na escola? Por isso exige tempo, tempo da equipe, tempo de reflexão, de ação. Refletir não é uma tarefa fácil. Por isso que construir um PPP é algo extremamente complexo, exige muito esforço e por isso muita gente desanima. É preciso pensar um processo de consolidação ao longo do tempo, de amadurecimento constante e revisão. Por isso precisa continuidade, descentralização, tomada de decisões coletivas e avaliação coletiva com esse enfoque emancipatório. Importante destacar, o movimento dos educadores para a sua valorização, da sua identidade, é essencial para termos projetos político-pedagógicos consistentes. Os educadores têm que lutar e resistir, porque a escola pública, em especial, é algo que se quer destruir. Os neoliberais querem destruir o acesso à escola pública. Então é muito importante essa mensagem aqui, que a luta e resistência dos educadores, somente com isso é que vai acabar com essa escola autoritária e criar possibilidade para que a escola esteja presente na vida do educando, motivando-o a construir o seu próprio projeto de vida, o seu próprio projeto existencial. Para isso, é preciso mudança, dentro e fora dos muros da escola, sobretudo quebrando esses muros, abrindo-se a escola para a cidade, abrindo a escola para o território, para a diversidade, enfim, para que sujeitos emancipados e emancipadores venham participar desse grande projeto político, pedagógico, uma construção possível em vista de uma qualidade social, portanto, da afirmação do direito da cidadania e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana. A você que acompanhou nossas reflexões, meu muito obrigado e até um outro momento onde a gente possa aprofundar novos temas pedagógicos em debate. Um abraço e até uma próxima.